Ok, vamos retornar. Então, eu estava falando para vocês que nós temos reações que são gerais, tá? E reações que são específicas. Então, por exemplo, a reação de Shinoda, em que nós utilizamos ácido clorídrico, na presença de flavonoides, os compostos que são os flavonoides que têm cor amarela, eles adquirem uma cor vermelha, né, avermelhada, o que caracteriza uma reação positiva para flavonoides através dos reagentes de Shinoda, tá? Para os glicosídeos cardiotônicos, a mesma coisa. Nós temos reação de Lieberman-Burchot, reação de Salbowski, que eles nos informam se tem ou não a presença de cardiotônicos. Mas os glicosídeos cardiotônicos, nós temos os que são classificados como cardenolídeos e as desoxioses. Então, a reação de Ked é a única reação que ela é específica para esse tipo de cardenolídeo. E a reação de Keller-Killian, ela vai dizer se há ou não a presença de desoxioses no glicosídeo cardiotônico, tá certo? Assim também como nós temos reação de murexida para metilxantinas, que é uma reação geral, e para taninos a reação com cloreto férrico, reação com vanilina, e algumas reações que são específicas para taninos, como a reação de gelatina, acetato de chumbo e alcaloides. Muitas dessas reações aqui nós iremos também fazer em laboratório, para que vocês possam visualizar como que elas ocorrem. E a análise cromatográfica, né, é uma análise que nós realizamos para verificar a identidade de matrizes complexas, né? Então, o extrato bruto, né, que a gente obteve, né, através do extrato de espinafre ontem, né, ele é uma matéria-prima complexa. Existe a presença de vários compostos, né, nesse extrato. Então, eu posso utilizar a cromatografia para análise desse tipo de material. Então, em função da especificidade, da seletividade, resultante da capacidade de separação dos constituintes presentes na mistura, as técnicas cromatográficas mais empregadas é a cromatografia em camada delgada, a cromatografia líquida de alta eficiência e a cromatografia gasosa. Então, aqui eu tenho um cromatógrafo líquido de alta eficiência, tá? Em que a gente utiliza, né, colunas cromatográficas. Então, aqui eu tenho uma coluna analítica, aqui eu já tenho uma coluna utilizada para separação, né? Qual que é a diferença? A diferença é que aqui eu não consigo separar, né? Assim, eu consigo a separação no cromatograma, né? Através dessa coluna. Mas eu não tenho a separação dos constituintes de maneira isolada. Isso eu tenho com essa coluna preparativa, com essa aqui mais grossa. Então, como que eu vou... Então, você, né, geralmente, como que a gente trabalha? Então, você pega lá uma espécie, por exemplo, as folhas de caseira silvestre, elas foram preparadas, foram transformadas, né, sofreram todas aquelas etapas que nós aprendemos de etapas preliminares, principais de transformação, até obter um extrato. Esse extrato, então, ele é tratado, né, ele é filtrado, e aí a gente pode, então, injetar no cromatógrafo. Então, não sei se alguém já trabalhou ou trabalha com cromatografia, ou já viu um cromatograma, né? Mas aqui nós temos, então, um cromatograma do extrato das folhas dessa espécie vegetal, que é a Caseria silvestris, tá? Então, o cromatograma, ele é a detecção das substâncias, dos constituintes químicos, é realizada através dos picos.
Então, ou seja, cada um desses picos aqui representa um constituinte químico presente no extrato, tá? E se a gente clica aqui em cima desse pico, né, aqui eu tenho um detector, que é ultravioleta. Esse detector ele está me dando aqui a absorção, né? Então, por exemplo, esse composto tem essa absorção de 235 nanômetros, tá certo? E assim sucessivamente, para cada um dos compostos, né, detectados ou separados por cromatografia líquida, eu vou ter, então, um tempo. Observem que aqui nesse eixo, né, X em minutos, é o tempo de retenção, tá? Então, para cada composto, ele vai apresentar um tempo de retenção que é específico dele, né? E, obviamente, que vai depender também do tipo de coluna que é utilizada, né? Dos solventes que foram utilizados para fazer aquela análise cromatográfica. Alguém já trabalhou ou trabalha com cromatografia líquida, cromatografia gasosa? Já tiveram alguma experiência com cromatografia? Não. Não. Esse aqui é um cromatógrafo gasoso, tá? Ele também, a forma como a gente observa as substâncias que são analisadas, né, é através também da presença de picos. Deixa eu tirar aqui que fica mais fácil. Então, é através da presença de picos. Então, observem aqui que eu tenho pico 1, 2, 3 e assim até o 13, né? Então, aqui o pico 1, ele já foi identificado pela biblioteca, né? Tem uma biblioteca geralmente associada a um cromatógrafo líquido, a um cromatógrafo gasoso, tá? Então, esse aqui já é um composto conhecido, que é o alfa-pineno. O 2, que é esse pico pequenininho, não foi identificado ainda. O 3 é um 1,8-cineol, tá? Então, tem vários aqui, que alguns já foram identificados. O 5 é o valerato de amila, mas o 6, o 7, o 8 não foram identificados, nem o 10, o 11 já foi, o 12 e o 13 não, tá? Mas cada um dos picos, então, os que já são conhecidos, eles são identificados pela biblioteca do computador. Mas tem alguns aqui que não são conhecidos ainda, então a biblioteca não consegue dizer que tipo de óleo essencial está presente aqui nessa amostra, tá certo? Mas a gente sabe que existe, né, um composto aqui que ainda não foi identificado. Então, o cromatógrafo gasoso ele é um método de escolha para drogas vegetais ricas em óleos voláteis, né? Então, óleos voláteis eles geralmente são analisados por cromatografia gasosa. A desvantagem tanto da cromatografia líquida quanto da cromatografia gasosa é a complexidade instrumental e operacional, né? Você precisa ter uma formação específica nessa área, né, de cromatografia. Geralmente a gente adquire esses conhecimentos um pouco na graduação, né? Mas geralmente o aprofundamento ocorre a nível de mestrado, né, e doutorado, que é quando a gente utiliza essas técnicas em pesquisas, né? Ou na indústria farmacêutica também. E a dependência de detectores universais também restringe a aplicação dessas ferramentas. Por outro lado, a cromatografia em camada delgada, que vocês fizeram, né, ontem em laboratório, ela é a mais usada para a avaliação da autenticidade do ingrediente farmacêutico ativo de origem natural. Por quê? Porque é uma técnica rápida de ser executada, simples operacionalmente, né? Você consegue obter dados quali e quantitativos dos componentes majoritários. Então, lembrando o que vocês fizeram, né? Ontem, em laboratório, desculpa. Vocês prepararam uma fase móvel
vocês colocaram um extrato, né, na sílica, na plaquinha, né, de cromatografia, e depois fizeram, então, a separação. Então, esse é o princípio fundamental da cromatografia. Ou seja, você tem uma mistura de substâncias, né, em um extrato, em um produto, e através da cromatografia, então, o objetivo é você separar, através dessa fase móvel, né, que é arrastada, você separar as suas substâncias, né? Então, aqui eu tenho a aplicação inicial, foram aplicadas 3 substâncias diferentes, né? E aqui eu tenho a minha plaquinha, né, de cromatografia após, né, a eluição. Então, aqui eu observo que na primeira amostra eu tenho 2 substâncias diferentes. Aqui, na segunda amostra, eu também tenho 2, e na terceiro extrato aqui eu tenho 3 compostos diferentes, tá? Aqui está mostrando, né, até onde a fase móvel correu, né? Então, a frente do solvente. E aqui, né, essa linha aqui é onde foram, então, aplicadas as minhas amostras. Então, a cromatografia em camada delgada, o princípio dela é através da adsorção que ocorre, né, das substâncias entre uma fase fixa, que é uma fase sólida. Qual foi a fase sólida ou fixa que vocês utilizaram ontem? Alguém se lembra? A móvel era acetona e... Hexano, né? Fixa? Hexano. Agora, vocês utilizaram uma fase fixa também, que é onde vocês aplicaram a amostra de vocês, o extrato de espinafre. Onde que vocês aplicaram? Sílica. Na sílica. Muito bem, vocês aplicaram na sílica, tá? Então, essa é a fase fixa, é a fase sólida. E a fase móvel então, a fase de que vocês prepararam ontem, hexano, 7 ml, e acetona, 3 ml, tá certo? Então, os componentes da cromatografia em camada delgada é o quê? O suporte, a fase fixa, né? O suporte é onde foi fixado a sílica, né? Vocês viram que eu raspei uma hora a sílica, né? Que é possível tirar aquela sílica, então aquilo é o suporte. A fase móvel, que são os solventes que nós preparamos, né? Para eluir as substâncias a serem separadas. A mistura a separar, nós utilizamos o extrato ontem, né? O extrato de espinafre. E reagentes de visualização ou reveladores. Ontem nós olhamos, o revelador foi tudo bem que nós já tínhamos substâncias coloridas, né? Mas mesmo assim eu ainda pedi para vocês olharem na luz ultravioleta. Então, a luz ultravioleta, ela é um revelador também, tá? Então, aqui só mostrando a cuba cromatográfica, né? Que vocês viram também ontem no laboratório. Aqui a nossa placa, né, de sílica, tá? O solvente, né, em azul, e aqui a amostra, né? Essa amostra está um pouquinho baixa, devia ter ficado um pouquinho para cima. Mas o importante, como eu falei ontem também em laboratório, é o quê? Que o solvente que vocês colocam aqui na cuba cromatográfica, ele deverá ficar o quê? Abaixo do ponto de aplicação da amostra de vocês, tá certo? Então, é importante também, e eu falei isso, né, reforçando ontem, a saturação da cuba cromatográfica. Então, geralmente, a gente deixa para uma perfeita saturação da cuba um tempo, né? Depois que você coloca o solvente, você deve deixar de 30 a 60 minutos, principalmente quando você está trabalhando com aquela cuba grande, né? Porque o espaço físico é maior. É importante também colocar o papel de filtro nas bordas da cuba cromatográfica, né, para facilitar essa saturação do eluente. E para quê? Para evitar
o efeito que a gente chama de o fenômeno ou efeito de bordas, né, do cromatograma. E olha só o que não deve ocorrer, né? Quando a cuba não foi bem saturada, né, nós temos então uma cuba insaturada, a corrida dos diferentes constituintes químicos, eles ficam assim, ó, tudo torto, quando deveriam ficar assim, de forma homogênea, tá? Então, a saturação da cuba cromatográfica utilizando o papel de filtro é importante, tá? Para evitar cálculos errados, né, do fator de retenção. Outra informação importante também que nós vimos e eu quero reforçar é que o solvente que você vai utilizar, ele está diretamente relacionado com as substâncias que você deseja separar, né? Então, a fase móvel dentro da cuba cromatográfica, ela é muito importante, né? Então, a gente tem que ter uma noção mais ou menos dos compostos que nós temos presente naquela amostra, para que a gente saiba qual é a fase móvel que nós iremos utilizar, né? Então, por isso que eu coloquei aqui que a polaridade do solvente é igual à polaridade da amostra. Se você tem uma amostra com solventes muito polares, você tem que utilizar um solvente também polar, porque senão você não vai conseguir eluir as suas amostras, você não vai conseguir uma boa separação, tá? Então, o poder de eluição, ele aumenta com a polaridade. Então, o hexano, nós sabemos que ele é um solvente com uma fraca polaridade. Depois, nós temos o clorofórmio e o diclorometano, que são solventes de média polaridade. O acetato de etila, ele apresenta uma média e alta polaridade. E o metanol, que tem uma elevada polaridade, certo? Aqui, lembra que ontem eu falei para vocês que algumas placas, alguns laboratórios ainda preparam as placas cromatográficas? Então, isso aqui é o que nós chamamos, é um carrinho que a gente fala, né? É onde são preparadas as plaquinhas, tá? Então, o suporte para sílica, aqui ele é de vidro, tá? Então, aqui o suporte são lâminas de vidro ou alumínio, nas dimensões de 20 por 20 também. E a fase estacionária também é a sílica, né? O mais geral, como fase estacionária, é a sílica, que ela é colocada aqui sobre esse suporte, tá? Então, a sílica ela é preparada, colocada em água, é feita uma suspensão, que depois é aquecida, né, a 110 graus por 30 a 40 minutos para ativação das placas. O mais difícil dessa preparação dessas placas em laboratório é manter a uniformidade, né, da sílica que é absorvida aqui nesse suporte, tá? É o mais difícil para o técnico, né, que prepara essas placas. Então, aqui está mostrando, né, novamente. Agora vocês já fizeram, então fica bem mais fácil. Então, mostrando aqui que quando que a gente deve utilizar, né, 1,5 centímetros de distância dessa borda na lateral, da borda inferior também, tá? Então, aqui é o ponto, né, de partida, o ponto de aplicação das amostras. E a gente deve, então, não pode deixar o solvente, né, correr até a borda aqui superior. Então, a gente sempre tem que tirar a nossa plaquinha, né, antes que a eluição chegue aqui até o final. Então, aqui já está mostrando, né, as substâncias que foram separadas. Então, esse desenvolvimento, essa separação das substâncias, ela vai depender da capilaridade da fase móvel, né, que é uma força motriz que vai separar essas substâncias, e da velocidade da eluição do solvente, em função também da viscosidade, né, desse solvente e do tamanho das partículas dos adsorventes. Então, alguns ontem acharam que estava eluindo muito devagar, né? Mas é normal, é assim mesmo. Por quê? Porque vai depender da sílica que a gente estava utilizando como adsorvente,
depende do solvente também, né, da viscosidade deles, tá? Então, tudo isso, né, vai influenciar nessa velocidade de migração. E aí, para visualizar, ontem nós vimos a clorofila, o beta-caroteno, nós conseguimos observar essas substâncias a olho nu, né, à luz visível, mas a maioria dos compostos orgânicos, eles não podem ser visualizados a olho nu. Então, nós temos que utilizar os reveladores, né? Como substâncias reveladoras, nós podemos utilizar a câmara de luz ultravioleta, né? Nós utilizamos a capela, né, de fluxo laminar ontem por causa da luz ultravioleta, por causa dessa fluorescência, tá? Mas quando a gente pode controlar, né, geralmente a gente utiliza a luz ultravioleta no comprimento de 254 a 365 nanômetros, né? Onde a maioria dos compostos orgânicos absorvem, né, a fluorescência, a gente consegue visualizar, então, de maneira adequada. Nós temos também, como reveladores, os reagentes cromogênicos, fluorogênicos, métodos biológicos, contadores de radioatividade e os seletivos, né? E eu não coloquei aqui o iodo. O iodo, ele é um revelador universal para compostos orgânicos, então todo composto orgânico é revelado na presença do iodo. Aparecem manchas amareladas, mais para marrom, acastanhada, tá? E o anisaldeído, que é seletivo para terpenos, esteroides, o Dragendorf é específico para alcaloides, e a vanilina sulfúrica ela é específica para essências. Aqui também eu tenho... lembra que eu falei para vocês ontem que se a gente não sabe que tipo de composto que eu tenho na minha amostra a ser separada, a gente por teste mesmo, em laboratório. Mas vamos supor que eu sei que na minha amostra eu tenho flavonoides. Então, já é conhecido na literatura qual fase móvel é adequada para a separação de flavonoides, tá? Então, para flavonoides, eu poderia preparar, então, a fase móvel, tá? Contendo essa mistura aqui de solventes, certo? Assim também como para açúcares, alcaloides, cumarinas. Para cumarina, eu poderia utilizar éter, tolueno, aqui é o acetato, né? 10%, na proporção de 50 para 50, volume e volume, tá? E cumarinas, então, eu consigo observar a revelação através de luz ultravioleta. Então, se você já sabe qual grupo de metabólitos que você tem na espécie que você está trabalhando, aí fica mais fácil, né, já determinar a fase móvel. Do contrário, e também o revelador, né? Nessa coluna aqui, nós temos os reveladores que nós deveremos utilizar para cada um dos compostos. Então, por exemplo, se eu tenho alcaloides, eu vou revelar minha plaquinha de cromatografia com Dragendorf, tá? Então, dependendo, se eu tenho triterpenos e esteroides, eu posso utilizar como revelador o Lieberman-Burchot, tá certo? Então, dependendo do que a gente tem presente, né, na nossa amostra, a gente utiliza uma fase móvel que já se sabe, né, que tem uma boa separação, e um revelador também que é adequado para aqueles compostos. E aqui nós temos o cálculo do fator de retenção, que também vocês realizaram ontem, né? Então, a posição de uma substância no cromatograma, ela vai ser expressa de acordo com o fator de retenção, né? Ou seja, é a expressão da velocidade de migração de uma determinada substância. Então, depois que a substância foi eluída, né, ela vai ter um fator de retenção que é uma característica física de cada composto. E vocês fizeram, então, esse cálculo, né, fator de retenção, onde vocês calcularam a distância percorrida por cada uma das substâncias,
dividido pela distância percorrida pela fase móvel, tá certo? Então, o fator de retenção, lembre-se que eu falei também que se você tem um padrão que você sabe que está contido na sua amostra, o fator de retenção do seu padrão ele vai ser igual ao fator de retenção de uma das substâncias que está presente na sua amostra, certo? Então, significa que se trata da mesma substância. Normalmente, a literatura ela fornece tabelas de valores de fatores de retenção de várias substâncias em determinados sistemas cromatográficos. Então, ela coloca lá que para aquela substância, com aquela fase móvel específica que foi utilizada, o fator de retenção para aquele composto é tal, né? Aí, se você reproduzir em laboratório, deverá dar o mesmo resultado. Então, esses aqui são os principais compostos que estão presentes no extrato de espinafre que vocês trabalharam ontem, tá? Então, eu tenho aqui essa substância número 1, que é o caroteno, né? Alguém se lembra o que é essa aqui? Do lado direito? Sim ou não? O que é essa substância aqui? Clorofila? Muito bem, clorofila, né? Então, nós temos 2 tipos de clorofila no nosso extrato de espinafre, né? O que vai diferenciar uma da outra é esse grupamento R, em que uma clorofila eu tenho a metila, CH3, e na outra clorofila eu vou ter o grupamento aldeído, C-OH, né? E aqui, esse 2 aqui é a xantina, né? Então, o que difere o beta-caroteno da xantina são essas hidroxilas. Eu tenho uma hidroxila aqui e outra aqui, né? Então, eu tenho beta-caroteno, tenho xantina e tenho as clorofilas 3 e 4, tá? Qual delas que tem que é mais apolar? Qual desses compostos? Qual desses compostos que é mais apolar? Aldeído? Não, de todos eles. Beta-caroteno, xantina, a clorofila que tem metila ou a clorofila que tem aldeído? Qual que vai eluir mais facilmente na cromatografia em camada delgada de sílica? Eu acho que é a clorofila que tem aldeído, né? 2 pessoas falaram, agora eu não... Aqui tem aldeído, a clorofila. Pelo que a senhora falou ontem, é a que é aldeído. Então, mas o que tem aldeído, o que vai acontecer com essa clorofila? Ela vai eluir, ela vai ficar lá em cima, na plaquinha, após a eluição, ou ela vai ficar lá mais próximo do ponto de aplicação? Ela vai ficar mais próxima do ponto de aplicação. Por quê? Porque ela é mais polar ou menos polar? Porque ela é mais polar. Ela é mais polar, isso mesmo, gente. Então, o composto que é mais polar, lembrem-se, a sílica, ela tem muitas hidroxilas, ela é muito polar. Então, a sílica, ela vai... compostos que são muito polares, como essa clorofila aqui, que tem aldeído, ela vai ter uma dificuldade maior de ser arrastada por qualquer solvente. Então, os compostos, quanto mais polares, mais próximos do ponto de aplicação eles irão ficar, tá? Já, por outro lado, caroteno só tem carbono e hidrogênio. Então, ele é apolar. Ele não é nada polar, ele é apolar, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai ser arrastado mais facilmente. Então, ele é o que vai ficar lá em cima na cromatografia em camada delgada. É a manchinha
que vai ficar na parte superior, tá certo? Por causa da polaridade da sílica, que é o adsorvente, tá? E os outros são intermediários, né? Então vão ficar ali no meio, tá? Mas os que são, então, mais polares ficam mais próximos do ponto de aplicação, como a clorofila, que tem o aldeído. Já os mais apolares ficarão mais na parte superior, tá? Eles serão eluídos, arrastados com mais facilidade, tá? E outra informação importante aqui é que, olhem só, todos esses compostos, o que eles têm em comum? Alguém consegue me dizer o que eles têm em comum, todos eles? Sim? Eles têm duplas ligações conjugadas. Olhem só, aqui tem dupla que simples, dupla simples. Então, quando eu tenho esse sistema aqui, eu falo que o meu composto apresenta duplas ligações conjugadas. Então, caroteno, xantina, clorofila, A e B, olha só aqui, esse anel, também tem duplas ligações conjugadas, tá? Então, o que acontece? Aqui eu vou ter uma absorção de energia que é quantizada, e ela conduz a passagem dos elétrons dessas ligações π, tá? De orbitais do estado fundamental para orbitais de maior energia em um estado excitado. Então, essa transição de elétrons, por causa dessas duplas ligações conjugadas, é o que permite com que esses compostos sejam visualizados na luz ultravioleta. Então, eu só vou enxergar composto orgânico na luz ultravioleta se ele apresentar dupla ligação conjugada. Então, por exemplo, anel aromático, os fenóis, né? São compostos que têm duplas ligações conjugadas. Então, eu vou conseguir visualizar esses compostos com facilidade, tá certo? Ah, e se eu trouxe só uma curiosidade para vocês, eu acho muito interessante, não sei se vocês já ouviram falar na coelhinha verde, que é um coelho fluorescente, tá? Foi uma obra, então, desse artista plástico brasileiro, né, o Eduardo Kac. Ele chamou a coelhinha de Bunny, tá? Foi uma criação, então, de um coelho verde fluorescente por meio de uma proteína que confere cor. A coelhinha, ela é albina, mas quando é incidida a luz ultravioleta nela, ela fica verde, tá? Então, ela é uma forma, né, de arte decorrente do uso da engenharia genética. Foi realizada uma transferência de genes naturais ou sintéticos de um organismo, né, como o objetivo de criar seres vivos. Então, ela só emite a fluorescência verde quando é incidida a luz num comprimento de onda de 488 nanômetros e a 509 nanômetros, tá? Então, eu achei bem interessante, né? Porque é uma arte, mas que envolve aí um animal, né? Então, por isso que foi muito criticado esse trabalho, né? Porque envolveu engenharia genética, né? A criação artística. E aí suscitou várias questões, né? Que inclui o caráter ético e qual é o limite, né, da pesquisa científica e das aplicações tecnológicas, né? Então, aí teve um debate muito grande, tá? E é isso. Eu queria, então, finalizar a aula, né? Nós descrevemos aqui alguns dos principais pontos utilizados para garantir a qualidade da matéria-prima, alguns dos parâmetros que são utilizados para avaliar a qualidade tanto do ingrediente farmacêutico ativo natural, né, quanto do produto acabado. E na próxima aula nós daremos continuidade a esse assunto, tá? Da avaliação da qualidade, né, de insumos farmacêuticos ativos de origem natural.